se transformarem em oportunidades. Ajude a Casa Samaritana nesse trabalho. Seja um colaborador. Casa Samaritana, Rua Rio Grande do Sul, 1615, bairro Cidil. Telefone 3221-5145. Apoio Cultural TV Candidez. Fundação Jaime Martins. Olá pessoal, estou aqui para convidar vocês para acompanharem o programa Bem-vindo ao Reino de Deus. Vai ao ar todas as terças e quintas-feiras aqui na TV Candidez. Um programa abençoado, tem uma palavra de Deus para você e para sua família. Se ligue, fique atento, todas as terças e quintas, ao vivo, às 18 horas, programa Bem-vindo ao Reino de Deus, aqui na TV Candidez. Novo ensino médio. O que vai mudar? Tudo bem? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Olá. Olá, vamos sentar. É verdade que eu vou poder fazer escolhas no meu currículo? Sim, claro. Mas eu ainda não sei que profissão seguir. Não precisa escolher a profissão agora, apenas a área de conhecimento. E se eu quiser fazer um ensino técnico? Aí basta escolher uma das formações técnicas oferecidas pela sua escola. Novo ensino médio, aprovado por 72% dos brasileiros. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Oito horas e 23 minutos e trânsito intenso neste momento na Rua Rio de Janeiro, no trajeto que vai da Avenida Getúlio Vargas até a Antônio Olímpio de Moraes. Um pouco de engarrafamento também tem sido percebido na Avenida Antônio Olímpio de Moraes, inclusive aqui na porta do edifício Costa Rangel. Demais vias principais da cidade estão com tráfego fluindo normalmente e com tranquilidade. 8 horas e 24 minutos e eu recebo agora lideranças do PSB, não só estadual como regional também. Está conosco um dos prefeitos mais elogiados de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, não é, que está na companhia do Ângelo Roncalli também, que é um outro prefeito também bastante elogiado pelo seu trabalho em São Gonçalo do Pará. Posteriormente também colocou a Associação Mineira de Municípios como uma entidade forte no cenário político brasileiro. E também aqui o Fernando Malta, ele que é empresário divinopolitano e sempre ligado às questões políticas, tentou até viabilizar a candidatura no último pleito, mas infelizmente não foi possível, mas nem por isso deixou de participar da vida pública da cidade, para a qual ele tem projetos a apresentar. Eles estão hoje para convidar não só os filiados do PSB, mas lideranças de outros partidos, o cidadão que é engajado na política, para participar de um encontro onde vão discutir o fortalecimento não só deste grupo, mas também de projetos para o centro-oeste do estado. Seria isso mesmo, Márcio? Bom dia. É isso, Silvio França, parabéns pelo seu Bom Dia Divinópolis. Obrigado. Bom dia, ouvintes da Rádio Minas. Bom, Márcio, por que destas visitas ao interior? Eu lembro que o Ângelo, né, até liderou uma comitiva que esteve recentemente com você em Belo Horizonte, estava o Fernando Malta, estava o Marquinhos Clementino, estava o Léo Gabriel, o Afonso Gonzaga, essa turma toda, e você ficou então de vir aqui, assim como deve ir a outras regiões do estado também. Por quê? Realmente, eu como presidente estadual do PSB, né, estive aqui há um ano atrás, mais ou menos, né, estivemos juntos num processo de organização do partido para as eleições municipais. E agora nós estamos numa outra etapa, teremos eleições legislativas para o governo do estado do próximo ano. Estamos então, num determinado processo, reorganizando o partido para essas eleições e ao mesmo tempo procurando conversar com a região, né, com todas as suas lideranças empresariais, sindicais, religiosas, políticas, etc., para fazer um diagnóstico não só das cidades, mas também dessa bela região centro-oeste, e é o mesmo que estamos fazendo em outras regiões do estado, para preparar, né, um projeto, uma proposta de governança, de revisão da governança do estado, para, quem sabe, apresentar em uma candidatura majoritária no próximo ano. Mas tem como apresentar um modelo novo de gestão para o governo do estado, onde os municípios tenham mais espaço? Porque a gente sabe, da mesma forma que as cidades se encontram com grandes problemas financeiros, o estado também os tem. Como que como faz gestão pública num momento como esse, em que não tem dinheiro para nada? Realmente é a pergunta certa, né, a fazer nesse momento. Você foi ao ponto.
focal, digamos assim, o Estado brasileiro, né, a nossa federação, incluindo o governo federal, estadual e municipal, estão enfrentando, de fato, uma grave crise motivada pela crise econômica, né, queda do crescimento, aliás, crescimento negativo, que a gente chama, e isso afetou fortemente as finanças, a arrecadação dos 3 níveis de governo. E isso fez os municípios sofrerem ainda mais, porque desde muitos anos os municípios vêm recebendo cada vez mais obrigações, atribuições e recebendo cada vez menos recursos comparado com o governo do Estado e com o governo federal. Por outro lado, a máquina pública brasileira, de uma maneira geral, ela, apesar de ter se modernizado muito, ela cresceu além do que deveria. Ou seja, é impossível para a sociedade brasileira continuar sustentando uma máquina pública do tamanho que ela é. No caso dos municípios, a crise está tendo um papel didático muito importante, educativo, eu diria até. Por quê? Porque o prefeito está muito próximo da população, é quem sofre todas as pressões, porque o eleitor, a população, não faz diferenciação entre o que é obrigação federal, estadual e municipal. O prefeito é aquele que é diretamente cobrado. Então, isso está obrigando os prefeitos não só a ajustar os seus custos, os seus gastos, a sua máquina, mas estar mais próximo da população. E isso, como eu disse, é educativo, porque a população aprende o que é a política real. Porque a política real não é eleição só, partido político. É a solução dos problemas cotidianos. A eleição é apenas para substituir os dirigentes. Entre uma eleição e outra, e aí no caso de prefeito são 4 anos, é preciso esquecer as diferenças partidárias e procurar aproximar as lideranças e a população da prefeitura para ter mais transparência e dividir mais as responsabilidades para decidir dentro da escassez o que é prioridade. E ao mesmo tempo, e aí, Silvio, eu acho que isso é importante, aproveitar esse momento para, nas eleições do próximo ano, chamar os candidatos a deputado, senador, governador, etc., para que assumam um compromisso que, com a volta do crescimento econômico e, portanto, da arrecadação, que os municípios sejam melhor tratados. Mas para tornar isso mais objetivo, né, dentro do nosso processo político, a ideia, e a Frente Nacional de Prefeitos, da qual eu fui presidente até há pouco tempo, vai organizar, então, a preparação de projetos de lei para apresentar, através dos prefeitos, dos vereadores, aos candidatos, e, quem sabe, em 2019, então, aprovar uma mudança na regulação da distribuição dos impostos, do resultado da arrecadação entre os 3 poderes, para que os municípios recebam mais quando essa arrecadação voltar a crescer. Então, hoje, na saúde, por exemplo, é uma crise séria em todos os municípios. Por quê? Porque as prefeituras já vinham gastando muito mais do que a sua obrigação constitucional, que é 15% do orçamento. A média nacional lá atrás já era 23%. Isso. Ontem, aqui tem em torno disso também. Então, ontem, nós estávamos em Carmo do Cajuru, o prefeito disse que está gastando 31%. Isso é insustentável. Então, é preciso que esse crescimento de arrecadação venha mais para o município para segurar a saúde, melhorar os serviços básicos, a manutenção da cidade, quem sabe ampliar a guarda municipal, já que a segurança também está em crise em todo lugar. E nesse processo, e a população se envolvendo nessa pressão em relação aos candidatos a deputados, nós estaríamos fortalecendo a democracia, porque Brasília, Belo Horizonte, está muito longe das cidades. E a cidade tendo mais recursos, a região tendo mais recursos, e as pessoas sentando para fazer a política de alto nível, que é discutir a escassez dos recursos, nós teremos uma qualidade de vida melhor no futuro. Mas, então, na verdade, vão existir projetos práticos que vão sair destas discussões, né? Vai haver algum material a ser elaborado a partir desses encontros que estão sendo promovidos? Para ser discutido nas próximas eleições, como proposta e compromisso de quem pede voto para ir para Brasília, principalmente. Em relação ao governo do Estado, a crise é séria. Nós temos 3 estados no Brasil, que é Minas, Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro, O Rio de Janeiro é já no nível de caos. Verdade. Ninguém garante mais nada, por exemplo, em termos de segurança. Saúde, tudo. Lá está o caos generalizado. Cada um por si, quase
o retorno à barbárie. É quase guerra civil, digamos assim, para sermos mais dramáticos. Então, é preciso que o crescimento econômico volte. Sem crescimento econômico, nós não teremos, digamos, o que distribuir, a não ser, digamos, aumentando impostos. Isso é impossível também, né? É preciso, num processo de revisão da governança do Estado, né, ter um plano micro-regional, ter um plano regional de desenvolvimento e ter um plano para o Estado. O Estado hoje não tem plano, ele está vivendo da urgência, da emergência e no dia a dia, e tendo inchado a máquina pública para garantir mais segurança política para o governador, que eu lamento, está enfrentando uma situação pessoal difícil, e é preciso que o Estado seja revisto. Aí a gente fala Estado, mas é o governo federal também, que também impõe muita burocracia aos municípios. Nós precisamos simplificar a nossa vida, principalmente os empresários que produzem riqueza e que são atormentados por uma enorme quantidade de regulamentos, de papelada e de interpretações conflitantes entre diversos poderes, uma judicialização completa do processo tributário, da vida do prefeito, com os juízes promotores cobrando coisas do outro mundo. Eu pensei que vai chegar num ponto que vai ser difícil até arrumar um candidato a prefeito, porque eles estão colocando tanto a vida pessoal, tanto o patrimônio pessoal do político atrelado à coisa pública, que o candidato está ficando com medo. O cara fala, não vou mexer com isso não, eu vou terminar sem nada se eu for assumir uma prefeitura, porque já pega uma prefeitura cheia de problemas, momento de crise. Qualquer errinho que ele comete, é ele que paga por ele aí de maneira drástica, está complicado mesmo. Silvio, naturalmente, nós temos uma minoria de administradores desonestos em municípios, né? Isso precisa ser reprimido, ser punido, essas pessoas têm que ser presas, eles, seus auxiliares. Mas a gente tem que considerar também, você tem uma lei chamada de improbidade administrativa. Quando você fala, fulano foi processado por improbidade administrativa. Quem não é probo é porque é desonesto. Isso, então, dá pra entender isso. Se a pessoa comete um erro administrativo simples, de emitir um documento fora do prazo previsto num determinado regulamento, ele pode ser processado por improbidade administrativa. Ele fica inelegível, fica taxado de corrupto. E o julgamento já vem logo pela imprensa, na primeira denúncia, no primeiro indiciamento, e aí o prefeito sai da prefeitura. Ele passa anos sem nenhum apoio de advogado, ele tem que pagar advogado tudo do bolso dele. É um tormento, né? O Ângelo, né, que foi presidente da MM, a MM se esforça para dar Deve ter ouvido muito choro de prefeito, não deve, Ângelo? Na verdade, né, bom dia, Silvio, é um prazer falar com você, com todos os ouvintes. Realmente, né, o Márcio está relatando pela experiência dele, ele que foi eleito aí 6 vezes o melhor prefeito capital do Brasil, uma grande gestão, defender gestão. Mas, infelizmente, também tem muitos que ainda não tiveram a coragem de dialogar com a população, de chamar os diversos segmentos da sociedade para sentar. Olha, a realidade hoje é outra, não dá para se fazer tudo, não tem promessas vãs, temos que construir. E muita gente acaba que não faz gestão como deveria, pagando e sofrendo as consequências todas aí narradas pelo Márcio. O populismo sai caro para o povo, não sai, Márcio? Porque engana a população. É necessário que... É fácil ganhar uma eleição prometendo, né, mundos e fundos, viagem à lua, etc. Mas isso tem um alto preço, porque a realidade é muito dura, não tem, os recursos são escassos e é preciso, para ser honesto, né, apresentar um plano de governo mirando um prazo mais longo, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e fazer um plano de gestão quando ganha a eleição dessa forma, porque na medida em que você diz, olha, a qualidade da educação, a nota que o Ministério da Educação dá para a educação está X, está 5,5, nós vamos chegar a 7 em 10 anos, mas em 2 anos nós vamos chegar a 5,7 e perseguir aqueles objetivos. Estou falando uma coisa assim mais simples, né? O problema de carência de moradia. Não adianta chegar e dizer, eu vou resolver o problema de moradia na cidade em um mandato. Não vai resolver. Então, na medida que você faz o diagnóstico, estamos aqui,
A cidade pode chegar lá na frente, em 15 anos, em 20 anos, ser uma das melhores cidades do mundo. É possível uma cidade como Divinópolis. Mas tem que ter meta realista. Meta realista, pé no chão e dizer, bom, nós estamos aqui, queremos chegar lá. Como? Com quais recursos? De que maneira? Planejamento é isso. Que cidade nós queremos para o nosso futuro? Nós queremos uma cidade mais verticalizada, mais horizontalizada, com quantos metros quadrados de área verde, né? Com quantas praças mais, com quantos equipamentos esportivos. Isso é planejamento, mas não é possível fazer tudo em um mandato. Então, planejamento estratégico é isso, é o que nós fizemos em Belo Horizonte, quando assumimos em 2009. Em 8 anos, atingimos muitos e muitos objetivos dentro do plano de 20 anos, porque houve disciplina, houve tenacidade na busca daquilo, participação E uma cidade com demandas até mais graves por ser capital, não é? Um fluxo de população maior, problemas de infraestrutura antiguíssimos existindo até hoje. Você tem uma urbanização, digamos, intensa nas últimas décadas, de pessoas vindas do interior, né? Sem, digamos, uma preparação para o mercado de trabalho. E a gente vai usar a saúde pública, a escola pública, a segurança pública. Então, tudo isso... Transporte público. Você tem que diagnosticar regionalmente, né? E aí... Assim você fez, BH, você dividiu ela em áreas? Como foi isso? Nós fizemos... Belo Horizonte tem 9 regiões administrativas e cada uma delas maior que Divinópolis, né? Em média. Mas nós dividimos esse conjunto de 9 regiões em 40 territórios de mais ou menos 60 mil habitantes, uma dúzia de bairros em média, e fizemos um planejamento participativo regionalizado em 2011 para 2012, e nós recebemos 2.400 sugestões e propostas, 12 mil pessoas participaram desses debates, né, com uma representação bem distribuída na cidade. Isso foi transformado, então, nós incorporamos essas sugestões no nosso planejamento e criamos comitês de acompanhamento, pessoas da comunidade, para dar, então, credibilidade a esse processo. Quando você faz isso, e ali você tem pessoas muito boas da comunidade que acompanham a prefeitura há 20, 30 anos, nunca receberam um tostão por isso, essas pessoas serão, digamos, aqueles líderes que vão dizer para a comunidade, ó, isso tem jeito, isso aqui avançou, aquele passo foi dado. Mas, então, isso, no fundo... Depois coloca a administração em contato direto com o povo, né? Certamente. Porque aí o secretário seu está sentado ali, ele fala, isso eu dou conta de fazer, isso eu não dou conta de fazer, porque o cara não sai dali iludido e já sai com o que pode ser feito de verdade para melhorar a qualidade de vida dele. Exatamente. Eu acho que esse contato é importante. É preciso também dar força aos conselhos, né, de participação popular que existem na lei. São 20 e tantos conselhos que a lei federal exige que existam. E muitas vezes o prefeito faz aquele conselho pro forma, bota uns amigos lá, não tem transparência, não tem eleição, não tem relatório na internet das reuniões, não tem ata de reunião. Então esses conselhos são um instrumento muito poderoso para a administração, desde que sejam usados com democracia. Os fundos que eles gerenciam geralmente são interessantes também para se socorrer em alguns momentos de crise, também, algumas questões, não é? Você tem, por exemplo, o Conselho de Criança e Adolescente, né, que tem um fundo que é feito de doações, e ali você tem um processo criterioso de discussão aonde aquele recurso deve ser o do esporte utilizado. Da cultura pode receber através das leis de incentivo. O Conselho Municipal de Educação, não, de educação também, ele gere também, por exemplo, convênios com creches conveniadas, o de habitação define quais são as prioridades de atendimento a quem mais precisa. E isso, tendo transparência, dá poder à população. Mas agora vamos falar um pouquinho da nossa região, não é? Até porque você já está tentando se viabilizar como um possível candidato nas eleições do ano que vem. Tem que passar ainda pela eleição interna do PSB, né? Agora em setembro também. Acho que é o foco maior agora isso também, essa reorganização do partido e dar continuidade ao projeto, não é? É natural, o PSB atravessa um bom momento, é um partido hoje, do ponto de vista nacional, em crescimento, já há várias eleições. Crescemos nas eleições municipais em Minas Gerais, no ano passado. E digamos, será um ator importante a nível estadual e nacional nas eleições do próximo ano.
Isso gera, digamos, alguma disputa interna para definição de candidaturas. É natural que isso aconteça. Há um debate interno intenso que às vezes vaza com alguma plantação em jornais de pessoas que acham que se faz política através da imprensa. Então o debate continua e o objetivo é buscar um entendimento, chegarmos a setembro com uma chapa única para a direção estadual. Os congressos municipais vão acontecer agora até o dia 20 de agosto e teremos o Congresso Nacional do partido PSB em outubro para ter uma nova direção nacional. A orientação é para que o partido tenha candidato em todas as regiões do estado, Márcio? Você tem que ter metas que sejam factíveis, né? Nós temos hoje 3 deputados federais e 4 estaduais. É preciso aumentar talvez para 5 federais e a meia dúzia de estaduais. E para isso temos que formar chapas e ter bons candidatos em todas as regiões. Já foi escolhida uma comissão de deputados e suplentes para coordenar coletivamente esse processo. Mas nesse momento nós estamos aí numa indefinição da chamada reforma política, que nunca é de uma reforma de fato, né? É um ajuste para as próximas eleições. Não sabemos se terá distritão, se teremos coligações proporcionais ou não. Isso dificulta um pouco, mas no máximo até setembro isso terá que estar resolvido. Porque senão a regra não vale depois. Tem que ser um ano antes da eleição. Mas nós estamos otimistas. Bom, agora são 8 horas e 43 minutos. Eu vou dar uma paradinha para o intervalo. Na volta eu vou conversar com o Márcio sobre as demandas da região e o que ele pensa para o centro-oeste de Minas. Não é uma região que não vem andando muito bem, digamos, atendida pelos últimos governos do estado de Minas Gerais. Já já. Meu nome é Eduardo Rivelli, sou membro da Comunidade Católica Missão Maria de Nazaré e tenho uma notícia para você e um convite. Nós começamos aqui na TV Candidez o programa Palavra Viva. Ele vai ser domingo, segunda, quarta, sexta e sábado, ou seja, serão 5 dias onde nós vamos estar partilhando a palavra. Então essa é a notícia. E o convite é que você assista o nosso programa, reze conosco, pois com toda certeza a palavra de Deus, né, que é a palavra viva, que nós vamos estar partilhando aqui, tem algo maravilhoso para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. Então não deixe de participar, não deixe de assistir o nosso programa aqui na TV Candidez. Lembrando a você que de segunda a sexta você tem um compromisso com a gente aqui na TV Candidez com o Esporte Total. 11h30 da manhã, você fica por dentro de tudo sobre o esporte mineiro, nacional e internacional. E o mais importante, o esporte da nossa cidade, a LMDD, os clubes, o futebol de várzea, o futebol amador, não só de Divinópolis, mas de todas as cidades em que recebem a nossa imagem. Então não se esqueça, de segunda a sexta, 11h30 da manhã, eu te espero aqui. E tem a reprise, também de segunda a sexta, às 18h30 do nosso Esporte Total. Muito bem, Nova FM, a nova número 1. Rádio
Rádio Minas AM e FM. E Rádio 94 FM. Anuncie nas emissoras com maior audiência e tenha vários canais digitais para ampliar a sua mídia e conquistar mais resultados. TV Candidez, a única com 24 horas de programação local em HD. Redes sociais líder na região, com mais de 70 mil seguidores. Portal de notícias MPA, mais de 700 mil acessos mensais. E ainda, promoções via mala direta, WhatsApp, estúdio ao vivo, flashes diretos da sua empresa, blitz e visita premiada. Fale com nossos consultores, monte seu pacote personalizado. Sistema MPA, muito mais que 30 segundos. Continue assistindo o programa Bom da Pesca com meu amigo Sérgio Fonseca, todo domingo. Com a gente. Atenção, meus amigos, todos os dias, das 13 horas até as 14 horas, nós estamos aqui na TV Candidez apresentando o programa Patrulhando a Cidade, comigo, J. Batista. Agora, eu conto com a sua audiência. E lembre-se, se você não quer aparecer, não deixe o fato acontecer. Um grande abraço. Volta com o programa Bom Dia Divinópolis e o trânsito flui de maneira lenta na Rua Pernambuco, no trecho que vai da Rua Piauí até a Avenida Antônio Olímpio de Moraes, tá? Os motoristas estão demorando cerca de 4 minutos para fazer este trajeto. Movimentação intensa também na Avenida Paraná, da Goiás até a Paraíba. Um pouco de engarrafamento também na 1º de junho entre Minas Gerais e Rua Rio de Janeiro. E eu continuo o meu bate-papo com o ex-prefeito de Belo Horizonte, presidente do PSB estadual, Márcio Lacerda, na companhia do Ângelo Roncalli e também do Fernando Malta. Eles estão hoje convidando o pessoal para participar de um encontro que vai acontecer logo mais às 3 horas da tarde na sede da CID, né, para discutir projetos para o Centro-Oeste, projetos para o governo do estado e, claro, fortalecer as lideranças do PSB regional. Mas é justamente sobre isso, um projeto para o Centro-Oeste. A nossa região, ela não foi muito bem atendida nos últimos governos do estado. Pelo contrário, fomos até maltratados. Parcerias público-privadas com contratos ruins, que apenas penalizaram o cidadão. A gente tem uma rodovia que cobra pedágio, mas está com um cronograma de obras todo atrasado. A gente tem um cronograma todo atrasado na área de saneamento. A Copasa não conseguiu ainda tratar o esgoto da cidade e a novela vai se arrastando. Um hospital regional que vai completar 10 anos e está lá só o esqueleto, nada dentro ainda. Não se sabe quem vai custear, como que vai funcionar. E qual é o papel do governo do estado nisso? A gente está escolhendo mal. O que a região pode fazer para sair desse buraco que o Centro-Oeste entrou? Bem, Silvio, desenvolvimento de uma região e o Centro-Oeste, eu diria que tem um enorme potencial de ser muito melhor do que é, porque ele tem uma base diversificada, né? Ele tem mineração, tem indústria, tem agricultura, tem um setor de serviço sofisticado, tem uma boa base do ponto de vista educacional, né? De ensino de todos os níveis. Portanto,
E conta também, né, com lideranças fortes, né, que representam a região nos legislativos, etc. O Centro-Oeste está sendo vítima, digamos assim, como todas as regiões do estado. E olha, eu digo, todas reclamam. Né? As reclamações são as mesmas. Nesse 1 ano e meio, eu viajei o estado todo e com mais intensidade recentemente, exatamente para ter um diagnóstico dessas questões micro-regionais e regionais. Todos reclamam do governo do estado e reclamam do governo federal. Com razão, as pessoas pagam impostos e não veem, não julgam o retorno adequado. E isso tem uma série, digamos, de causas, mas é preciso encarar com firmeza. Eu acho que o primeiro passo, e isso é difícil na nossa cultura política, no nosso jeito no jeito brasileiro de ser, o brasileiro é muito otimista em relação ao próprio futuro, é um dos mais otimistas do mundo. Isso eu estou dizendo de pesquisas muito qualificadas feitas em 160 países, talvez seja um dos 3 ou 4 mais otimistas quando você pergunta a uma pessoa o que ele acha que vai ser o futuro dele. Mas quando você pergunta sobre o país, é um dos mais pessimistas. Estranho, né? Incoerente. Então, não, mas olha, isso revela a enorme dificuldade que nós temos, explica, de se sentar para discutir um projeto comum. Naturalmente, países que passaram por catástrofe, por guerras sangrentas, que morreram milhões de pessoas, aprenderam a fazer isso um pouco melhor. Então, o que eu diria que precisa fazer? Eu tentei fazer isso um pouco em Belo Horizonte, criamos um conselho de assuntos estratégicos da cidade com 50 pessoas, assim, do catador ao reitor, vamos assim, para simplificar, né? E aprovamos muitos projetos, muitas abordagens, muitos planejamentos importantes para a cidade. Então, se você coloca em volta de uma mesa, aí eu estou dizendo da cidade e da região, todas as lideranças, formadores de opinião, aquelas pessoas que têm condições de liderar, né, em qualquer tamanho, em qualquer espaço. E faço uma pergunta para elas. Em que nós concordamos? Em que nós achamos que devemos todos ajudar a atuar para que a gente consiga, em X espaço de tempo, conseguir isso? E naquilo que a gente compete, pela audiência, pelos votos, pelo mercado, pelas melhores notas, melhores avaliações das faculdades, vão continuar competindo. Isso é humano, é saudável. Mas o cenário tem que melhorar para todo mundo. Mas vamos ver aquilo que é bom para todos nós e que todos podemos ajudar. Vamos esquecer as picuinhas, rivalidades pessoais, os projetos de curto prazo. Vamos pensar grande, né? Nós podemos entregar para os nossos filhos e nossos netos algo muito, mas muito melhor do que nós recebemos. Está faltando uma liderança que puxa isso nas regiões, não? Mas alguém que tem essa postura de líder, que consiga agregar ali o empresariado, as entidades de classe. Tem que chamar os pastores também, os padres, o pessoal da Umbanda, do Espiritismo, tudo. É dialogar com todo mundo mesmo. O pessoal dos quilombos, etc. Mas tem que ter uma figura com a qual as pessoas se sintam confortáveis, com a qual elas confiem. Tem que ter uma figura de líder. Eu percebo que muitos partidos políticos não formataram, não fomentaram lideranças internas, às vezes até com medo do cacique eleitoral, de crescer um líder ali e tomar o lugar dele. Aqui eu já vi isso. Tem partido em Divinópolis, o Ângelo sabe disso, o Fernando sabe disso, né? Às vezes tem deputado, às vezes tem alguma figura política maior, que não deixa ninguém crescer lá dentro, porque tem medo da pessoa tomar o lugar. Eu acho que, eu penso que o pessoal da comunicação, aliado ao pessoal, digamos, das empresas, somado à turma das religiões, talvez seja um núcleo básico, assim, para você dar um primeiro passo, ter uma primeira discussão. Então, você tem uma questão a avançar nesse processo, que é, digamos, crescimento econômico. Porque sem o crescimento econômico, você não vai gerar recurso, impostos, riqueza, para ter um desenvolvimento sustentável. Porque o desenvolvimento sustentável não é só o respeito à natureza, é a sua infraestrutura, né, da estrada, do hospital, do saneamento. Você precisa melhorar os indicadores da saúde, melhorar os indicadores de educação com o trabalho, com os recursos que já tem, você pode avançar muito. Melhorar o esporte, a cultura, o lazer, tudo isso. E a inserção competitiva da região no mercado estadual, nacional e internacional. Então é como a região fosse uma empresa, a cidade como se fosse uma empresa. Isso é difícil, tem diferenças ideológicas,
Tem gente da esquerda um pouco ultrapassada que acha que todo empresário é bandido. Né? Então, outros já dizem... pega a prefeitura com um monte de concursados que às vezes não concordam com a postura política daquele gestor que entrou, então ele trava o serviço dele. Acontece de tudo. Tem de tudo, mas assim, você pode, digamos, continuar tendo esses problemas, continuar tendo, digamos, a competição, mas você precisa ter uma massa crítica de vontade que passe por cima dessas pequenas coisas. É isso que eu defendo. É possível começar da cidade e expandir isso para a região. Não basta dizer, vai eleger um governador, um senador, um iluminado que vai tirar a região do buraco pela ação do governo central. Isso não vai acontecer. Não tem salvador da pátria? Não existe. Principalmente na situação atual, que o povo também não acredita mais espero que não acredite, né, em salvador da pátria. Porque isso seria muito ruim, né, para o Estado, para o país. Mas olha, o Estado, ele tentou, né, com essa parceria público-privada da MG50, quando eu entrei, eu trabalhei no governo federal, como secretário executivo do Ministério da Integração Nacional, com Ciro Gomes, aprendi muito sobre o funcionamento da máquina federal. Depois trabalhei como secretário de Desenvolvimento Econômico do governo Aécio. Essa PPP tinha acabado de ser assinada. E viram depois, com o tempo, né, por falta até de experiência, que não foi um bom contrato. Foi a primeira PPP do Estado de Minas. Depois eu até participei da formulação. Eu, como secretário de Desenvolvimento Econômico, eu era o gestor do Conselho de PPPs do Estado, porque essa área era gerenciada na minha secretaria. Nós fizemos uma PPP de uma penitenciária com 3.000 e tantas vagas lá perto de Belo Horizonte, que está funcionando muito bem. É um modelo, vem gente de todo lado para ver. Então isso também é um aprendizado. Em Belo Horizonte, na minha gestão, nós temos várias PPPs. Fizemos 50 e poucas escolas novas, das 90 e tantas que fizemos, e 90 para educação infantil, para criança pequena, nós fizemos com PPP e é um sucesso, elogiado no mundo. Né? Olha que bacana. E essa PPP do sistema carcerário é interessante também, né? Talvez seja uma solução para os problemas dos presídios hoje. A conta é muito simples. Você pega hoje um presídio do Estado, que já existe lá a construção, vamos dizer que custe 2.000 a 2.500 cada preso por mês, né? Se você faz uma PPP e vai construir uma moderna, mais segura, mais, digamos, mais humana, vai pagar a mesma coisa. E quem construiu foi o empresário. Essa foi a conta da época e deu certo. Bem, então o problema do hospital. Eu visitei essas obras em 2015, eu acho, ou 2014, esse hospital regional. Nós fizemos um hospital em Belo Horizonte, com PPP, 400 e tantas vagas, um hospital sofisticadíssimo, vagas não, leitos, né? Vagas é o presídio. 400 e tantos leitos e moderníssimo do ponto de vista de equipamento, de diagnóstico, um hospital sem papel, todo informatizado e com a PPP. E agora com dificuldade de operar 100%, né? Eu entreguei para o próximo prefeito com 20% da capacidade, porque o governo federal e estadual não cumpre a parte dele. Então, na raiz dos nossos problemas, o Estado está falido e o governo federal está quebrado. Então, o pires na mão lá do prefeito não encontra muita contrapartida. Tem nada do bullying, né? Aí complica mesmo. Agora, eu fui também empresário, né? Quase 30 anos na área de tecnologia, de telefonia, de telecomunicações, sempre muito ativo nas entidades de classe, e isso me ajudou também muito, trabalhando no Brasil todo, a aprender conceitos de gestão, inclusive gestão mais humanizada, mais moderna, me permitiram crescer e que a gente pôde aplicar na administração pública. Bom, meu tempo está se esgotando, a turma já está me dando sinal. Só para fechar, o Márcio Lacerda vai fazer uma palestra hoje também lá no encontro, o Fernando vai conversar com as lideranças. Como é que vocês programaram essa agenda lá? Bom, quem pode participar? Veja bem, seria muito interessante se a gente tivesse mais tempo para falar um pouco aí sobre o Márcio Lacerda. Mas, no entanto, aí, agora nós estamos às 15 horas na Associação Comercial e você está convidado para saber um pouco mais da história deste homem, desse cidadão,
dessa pessoa que realmente vai fazer a diferença no nosso estado. Portanto, às 15 horas na Associação Comercial, nós estamos aguardando você, telespectador, você ouvinte, que realmente precisa conhecer um pouco mais desse cidadão, desse político. Lideranças da região podem vir, né, Fernando? As lideranças da região estamos assistindo aí pela estão TV. Todos convidados, então vamos lá, vamos conhecer um pouco mais de Márcio Lacerda. Tá certo. Eu acho que o nome Márcio Lacerda quase que fala por si só, não é como a gente já colocou aqui, várias vezes eleito como um dos melhores prefeitos do país. E é interessante ouvir a proposta que está trazendo para o governo do estado. Eu tenho conversado muito com o Fernando Malta. Ele também defende que esse olhar empresarial dentro da vida pública pode ser a salvação do país. Porque o empresário, ele sabe fechar as contas no fim do mês, porque senão ele quebra, né, Fernando? Com certeza. E é isso que está precisando de acontecer na vida pública, trabalhar com o que tem do jeito que tem, né? Verdade, isso aí é como se fosse administrar uma casa, é a dona de casa ali, ó. Ela pega ali aquele dinheiro... O orçamento dela é aquele, então, tem que dar para a luz, para a água, para pagar a empregada. Não é diferente você fazer uma gestão de uma empresa, de um município, de um estado. É simplesmente fazer conta e fazer uma gestão eficiente, equilibrada, com bom senso, não se servindo, servir a população. O que ocorre hoje mais, o pessoal quer servir. O político entra lá para se servir. Então nós temos que servir a população. É o que o nosso ex-prefeito de Belo Horizonte fez dentro de Minas Gerais, fez dentro do município de Belo Horizonte e vai fazer dentro do estado. Então nós vamos aí com o tempo levar um pouco mais Márcio Lacerda para a população. Bem, Silvio, eu não sou ainda candidato, né? Eu sou um pré-candidato. Está articulando politicamente. Construir uma proposta para ter uma proposta viável, honesta, factível, verdadeira, transparente, para que em cima dela se possa construir uma aliança, um movimento e de governar junto, né? Verdade. Um governo participativo agora em nível estadual, que os municípios caminhem com o governo e não brigando com o governo. O Ângelo também é uma outra liderança, cresceu demais como liderança regional nos últimos anos. Acho que essa passagem pela MM foi fantástica para o Ângelo também. Os movimentos nacionais que ele tomou frente também. Eu acho que o grupo de vocês está chegando com muita força aqui na região, não é? Está vendo o Léo Gabriel, que dirige uma entidade muito forte, que é a CID, que é a Associação Comercial Industrial da cidade. O próprio Afonso Gonzaga, presidente da FIENG regional. Não é o Vitor da Rede Catuxa de Calçados, também outro empresário que tem um olhar diferenciado sobre a cidade. Marquinho Clementino, como vereador, como liderança regional, já mostrou o valor que ele tem também. Tem o Eduardo Silva como apresentador da TV Candidez também. Então acho que vocês estão com um grupo muito interessante. Se botarem as cabeças para trabalhar, acho que a gente consegue sair daí com um projeto interessante para a região e para o estado, sim. E para a cidade, claro, também. Tá bom? Obrigado, Márcio. Obrigado, Silvio. Um abraço, ouvintes. Bom trabalho, boa sorte para todos. Obrigado, Ângelo, também. Obrigado, Silvio. Parabéns pelo programa. Né? Um abraço a todos os ouvintes e telespectadores. E obrigado ao Fernando, que em breve vai estrear aqui como colaborador também, trazendo opinião aí semanalmente. Verdade, nós vamos estar aqui participando com o Silvio, então nós vamos ter oportunidade de trazer muita coisa nova aí para a população. Um abraço a todos. 9h04. Quem fica na TV Candidez fica com Christian Antônio Netinho e os seus bastidores da fama. Quem fica na Rádio Minas fica com Jorge Neto. Fiquem todos vocês com um bom dia, Divinópolis.